E hoje em dia eu falo que o planeta Terra é uma grande frigideira. E está muito quente e não tem um ser humano que não esteja pulando. Sim. Né? Então, assim, como pode ajudar? Como é que esse mundo pode ser melhor se eu não me preocupar com o melhor para o outro? Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Turncast. Hoje estamos no estúdio novo aqui da Turnity. Então, se você quer ter o seu projeto, vem aqui nos conhecer. Estamos aqui na Parada Inglesa, a 5 minutos do metrô. É um espaço novo que vocês vão adorar. Agora estamos numa casa, ainda mais uma sala comercial. E aqui nós temos várias opções aqui dentro do estúdio, né, Victor? Dentro desse cenário que a gente consegue adaptar, fazer um projeto bem bacana para você, atrelado ao marketing que a gente sempre fala, né, do marketing digital, para impulsionar o seu canal, o seu projeto. Então, vem aqui nos conhecer. Entre em contato pelo QR Code que vai aparecer aí na sua tela ou pelo telefone 97732-3801. E hoje o episódio, já começamos num espaço novo com uma pessoa super especial que o Victor vai apresentar para vocês. Tem uma trajetória muito linda e também um projeto que ela tem, que ela herdou do pai agora e já faz um tempo. E é uma coisa que a gente tem muito carinho, né, Victor? Porque eu acompanhei, né, eu tenho 41 anos, eu sei exatamente como que foi um pouquinho, né, do que vocês vão saber daqui a pouco do que é, antes e das modificações, né, como que a modernidade trouxe vários aspectos positivos e negativos para a área. Então, vou deixar um suspense aí, Victor vai fazer a introdução da nossa convidada. É isso aí, pessoal. De casa nova, como o Leandro bem falou, acho que o que a gente pode falar dessa nova casa é espaço, né? A gente estava numa sala comercial, como o Leandro falou. Lá era muito legal, a gente se virava nos 30 lá, né? Verdade. Porque pelo espaço que tinha, a gente era muito limitado. E quando a gente chegou aqui, assim, a gente já tá fazendo algumas revoluções. A cabeça, né, a mente criativa aqui do Leandro, a nossa aqui da equipe toda, tá a mil aqui para poder utilizar cada espaço aqui, para poder gravar, para fazer fotografia, para gravar cursos, enfim, vai dar pra gente fazer várias coisas. Mas como o Leandro falou, hoje a nossa entrevistada, ela tem uma história muito legal. Ela vem de um veículo de comunicação que acredito que é um dos mais antigos que tem, assim, né? Porque... E é tão importante, sério, né? Mais sério, assim, né? O mais, assim, que traz uma informação verídica, que tá sempre ali, é uma coisa que é diária, que é o nosso famoso jornal, né? Que sofreu algumas alterações ao longo do tempo, ainda tá sofrendo, né, Lilian? Sim. E ela tá aqui para contar um pouquinho como que ela foi parar no jornal, então seja bem-vinda, Lilian. Muito obrigada. É isso aí. Obrigado por aceitar nosso convite, você é a primeira convidada, né, agora dessa nova fase. Do estúdio novo. Do estúdio novo, nova temporada. Nova temporada. E seja muito bem-vinda. A gente conhece você dos bastidores. Eu quero muito que agora nossos espectadores conheçam um pouquinho da sua história. Então, você prefere começar pelo jornal ou por você? Acho melhor começar por mim. Né? Quem é a Lilian Mancuso? Então, eu venho de uma formação de administração. Eu sou formada pela Faculdade de São Marcos, extinta, né? Mas ela, na época, isso foi na década de 80, 90, ela era uma referência na formação de administradores e psicólogos. Olha que legal. Né? E eu me formei lá já com final dos 20, início dos 30 anos. Eu demorei para fazer uma escolha, né? Mas antes disso, eu fui funcionária da Editora Abril, na época do Sr. Vitor Tivita. E foi uma experiência mágica, foi assim, da minha vida profissional, foi algo que me dá brilho nos olhos até hoje. Secretária, né, digitava pautas das redatoras, e quando eu falo digitar, eu estou sendo bondosa. Eu datilografava numa máquina que não era elétrica, então era fogo nos dedos. E era pesada, né? Aquelas teclinhas, né? Como era pesada as teclinhas, né? Sim, e era bem legal, porque eu entrei numa revista, eu entrei na revista Manequim, e depois eu fui para a revista Casa Cláudia. Fui secretária do Roberto Gimbério, que foi quem iniciou a Casa Cor, isso lá atrás, né?
Daí fui secretária de redação ali com Emiri Loreto, Olga Creu. Isso já existia o jornal? Não. Não. O jornal não existia. Daí, em paralelo a isso, em 76, começou a lei das sociedades por ações, com a obrigatoriedade de publicar balanços, atas, para deixar tudo muito mais transparente, né? E nessa época, meu pai estava no jornal Diário do Comércio e foi criado uma seção, uma área para cuidar da parte de publicação legal. E meu pai que começou, então, nessa área, já em 76, gerenciando toda uma equipe de venda do Diário do Comércio, que hoje também impresso não existe mais, eu não sei se site existe. E, então, papai sempre foi muito conhecido nessa área de publicidade legal. Ele transitou por alguns jornais, Jornal da Manhã, Diário de Notícias, e depois ele criou o próprio jornal com uma amiga, a senhora Laurinda Lobato, né? A Laurinda, ela era esposa do senhor José Leonil Lobato, que é nosso editor-chefe desde 2003, quando começou o jornal, né? Então, ele também tem uma história dentro da Abril e de vários veículos também, muito extensa, uma experiência muito grande. Bacana. E você falou da revista, né? Tanto o jornal quanto a revista, ela se transformou, né, ao longo do tempo. E hoje dá dó, porque tinham muitas revistas muito boas, né? Eu não posso falar da administração dos outros, né? Tenho que limitar a minha. Mas, assim, eu acho que a Editora Abril perdeu um pouco a mão, né? Em desconsiderar a experiência, a maturidade, o vestir a camisa de uma geração mais antiga para abraçar e trocar tudo muito rapidamente para uma geração mais nova, que tinha muito ego e pouco amor à camisa. Uhum. Né? A gente vê esse movimento, né? Infelizmente, né? Acontece, né? As pessoas ficam pouco tempo nas empresas, querem trocar, não tem mais aquela coisa, né? De fazer carreira, vou fazer história, gosto do que eu faço, vou fazer a diferença. E era assim, era um difícil, ambiente, né? Que a gente ria muito, era um ambiente descontraído, sabe? Assim, era a minha praia, cheia de bicho grilo, sabe? Então, era bem gostoso, bem gostoso. E daí, quando o senhor Vitor morreu, ele levou uma boa parte da editora com ele, né? Não desmerecendo os filhos em absoluto, mas é que... A essência, né? Tem gente que é a cara da empresa, né? Então, assim, você pode colocar o profissional que for, mas quando aquela pessoa sai de cena, parece que perdeu o brilho, né? Parece que a coisa não anda. Uma parte morre, né? Exatamente. Não que as pessoas que vêm substituir sejam incompetentes, não é isso. Mas é que a pessoa tem um brilho, né? Uma outra visão que ela fundou muitas vezes, ou ela tem a ideia do que ela queria, então ela consegue colocar em prática. É o sonho, né? É o sonho, Nós né? Nós ouvimos muito falar isso também do SBT, por exemplo, o Silvio Santos, né? Que tem muita gente que sente falta, né, do dedo dele na programação, nas coisas, né? Ou da risada, né? Tão da marcante. Risada. Isso que ainda, que no programa dele da noite, mesmo que a filha sumiu, tá igual, né? Ela até resgatou o show de calores, eu até estava acompanhando esse final de semana. Então, assim, tá idêntico, mas não é o pai. Falta né? ele, né? Falta ele, né? Por mais que ela é muito boa no que ela tá fazendo, que eu também surpreendi, né? Porque geralmente quando é filho, assim, a responsabilidade é muito maior, né? A cobrança é muito maior. Mas falta, né? Quem dá... Quando a gente é filho, assim, parece que a gente tá lá só porque é um presente. É um presente, né? E não por ter competência, né? Para isso, né? E aí, como que o jornal surgiu? Foi nessa época das SAs que surgiu o jornal? O jornal surgiu mais de 30 anos depois, agora a matemática me falha, mas a lei começou em 76 e o jornal começou em 2003. É recente até o jornal. Né? O jornal vai fazer 25 anos daqui, acho que 3 anos, né? Então, ele surgiu porque o papai estava... Quando o papai resolveu abrir o jornal, o papai tinha mais de 60
E a sócia já tinha entrado nos 60 também. Então, eles foram empreendedores já com mais idade. Ambos tiveram agência de publicidade lidando com essa área, né? Mas um veículo de comunicação como o jornal, eles começaram realmente depois dos 60. E ele pegou justo a época que estava começando a vir a internet de banda larga com força, né? Que em 2003, se não me falha a memória, a gente já tinha internet, mas ainda era aquela discada, né? Que eu acho que os jovens nem sabem o que é. Mas você já tinha alguns laboratórios, algumas escolas já tinham internet de banda larga, então assim, era só grandes centros, né? E já existia, né? Vinham os primeiros portais de notícias online, né? Já começou a ter alguma veiculação de notícia. E aí veio seu pai com o jornal, né? E veio com todo o apoio do seu Lobato lá como editor, dando toda uma orientação, usando toda a expertise dele. E a princípio ele era só só sim, físico, Sim, só impresso. E voltado para empresários. Para publicidade legal. A publicidade legal. Então, tá. ele era um jornal que eles assinavam a Agência Estado, né? Então, muitas das fotos e matérias a gente usava da Agência Estado, mas sempre com o intuito de publicidade legal, de atender, tanto que veicula de terça a sábado, né? Sempre acompanhando a periodicidade do Diário Oficial do Estado, que a lei diz que tinha que publicar, isso é a lei antiga, né? Que tinha que publicar no Diário Oficial do Estado e simultaneamente no jornal particular, né? E daí o papai resolveu, junto com a sócia, montar o jornal e, assim, tudo que eles tinham, né, de terreno, apartamento na praia, tudo investido. Foi tudo para o jornal. A gente sabe o que é isso, né, Leandro? Foi tudo. As pessoas acham jornal. Que é fácil, né? Mas não. Os primeiros anos, assim, o papai ficava bem desesperado, as contas sempre no vermelho. Eu entendo seu pai. Eu falei, pai, lembra do sonho, né? Lembra do tesão de criar a coisa, sim, né? Porque isso dá coragem da gente seguir em frente. Eu sei muito bem o que é isso, porque eu trabalhei em grandes empresas, né? O Vitor também. Sim. E a gente sempre se doou muito, mas o motivo de nós empreendermos é justamente colocar em prática algo nosso, né? Com a nossa cara. E casou, né? O Vitor trazendo essa vertente financeira, eu da parte de publicidade e marketing. E você dá vida para os seus projetos, porque muitas vezes você não consegue implementar numa empresa tradicional, uma empresa grande, porque ela tem outros objetivos, né? Então você acaba deixando alguns projetos e fala, putz, isso aqui é legal, mas aqui não vou ter rolar. Como fazer, né? Então quando uniu os propósitos, né, a coisa realmente fluiu. É importante essa vertente que o Leandro tá falando, porque assim, às vezes a pessoa ela vê uma empresa de sucesso, ela fala, olha, fulana tá dando certo, eu vou montar a minha também. E ela não tem ideia da dificuldade que é. E a gente tá falando assim, né? Eu e o Leandro, a gente tá beirando aí os 40, né? O Leandro nem parece. O Leandro fica quieto que não parece. Mas a gente já tá beirando. Então, assim, a gente tem uma experiência de CLT, né? Então a gente já teve cargo de liderança, a gente já gerenciou equipe, a gente já teve um histórico aí por outras empresas, já trabalhou com operacional. E quando você monta a sua, muda totalmente a chavinha, porque assim, tudo que você sabia, você utiliza, mas falta algo a mais, porque você tem que pensar na estratégia, você tem que trazer cliente, Só que assim, quando você trabalha para alguém, você faz até uma certa parte, dali para frente você tem que os donos estão tomando a iniciativa. Eu costumo falar que assim, muda o foco, né? A forma de pensar muda. Tudo. Porque você sai de trás de uma chefia e vai para o cargo de chefia. E uma chefia, assim, você é responsável por tudo, né? Pelo bom e pelo ruim, é você que está ali na frente. E tem a equipe, né? A gente sabe que são famílias, né? Que a gente é responsável. Claro que, tem muita coisa em jogo, né? Sim. E é claro que a gente torce para todas as empresas darem certo, mas assim, o que a gente quer falar é que a vertente que vem tendo nos últimos anos, antigamente a gente estudava para trabalhar em uma empresa grande, né? A gente era para assumir um cargo de direção, de gerência, enfim, mas era para ser alguém na vida numa empresa grande. Hoje as pessoas praticamente estudam para montar a sua empresa. E eu acho que tá tudo certo, acho que o mundo mudou, né? A gente tem que acompanhar essa evolução, mas é legal a gente conscientizar que para você abrir uma empresa, você precisa
ter tanta experiência, assim, em fazer um estudo de campo, de mercado, de processos, enfim, não é tão simples assim você montar uma empresa, ainda mais... tudo bem que tem empresa que às vezes é minha equipe, né? Eu trabalho sozinho, a minha empresa, ok, mas quando você tem uma equipe por trás, que você tem que liderar pessoas, que você tem que trabalhar com pessoas, é muito difícil você... Fora os parceiros de negócio, por exemplo, jurídico, né, contabilidade. Sim. Depois você pode falar da CEL um pouquinho melhor. Então, a gente tem que ter parceiros nas suas áreas, né, de atuação ali, com a sua expertise para né, você não invadir o trabalho do outro. Eu sou contador de profissão, mas eu mesmo não faço a contabilidade da empresa porque a gente tem tanta... coisas para lidar, para tomar decisão, para pensar em estratégia, que eu não consigo ficar preso no operacional da contabilidade, né? Então, por isso que é bom a gente ter bons parceiros, né? E eu já quero agradecer até a CEL aí, que dá sempre uma super cobertura pra gente, aí, super força. Agora, né, a gente teve que recentemente abrir uma outra empresa, enfim, eles estão lá, estão sempre nos ajudando, sempre nos orientando, porque, mas você não é contador? Sim, mas a lei nesse país muda constantemente. Então, assim, eu não posso colocar em prática o que eu aprendi sem saber se não teve uma alteração. Então, a gente não tem esse tempo de ficar atualizado 100%, porque eu não estou no operacional, não trabalho abrindo e fechando empresa todos os dias, né? Então, por isso que é importante você ter uma consultoria, mesmo se você é profissional. Sim. É isso aí. E assim, os primeiros anos da empresa, né, é como um filho, né? Então, um filho recém-nascido, ele dá um trabalho e ele exige uma atenção que é 24 horas por dia. Literalmente, os 7 dias da semana, né? Que sábado, domingo, feriado, você não tem. Que hora que você está sentado num lugar lá, tal, você está pensando, mas está pensando na empresa. Em alguma coisa. Você está descansando a mente, respondendo mensagem para o cliente, olhando uma foto no Instagram para postar, respondendo os direct da empresa. Então, assim, e você está descansando, tá? Você não tá, teoricamente não está trabalhando, né? Então, assim, principalmente assim, o pai tem uma figura importante, mas a mãe, ela é exigida o tempo todo, né? Sim. E a empresa exige essa atenção de mãe e de pai. Sim. E como que foi para você assumir o jornal? Olha, eu tive muita sorte porque a vida foi me dando algumas porradas e lições, né? Então, assim, fui fortalecendo a autoestima e eu trabalhei numa empresa que eu olhei e falei que eu tive uma agência de publicidade antes, que legal. Durante 20 anos. E daí eu tinha 45 anos, eu pedi o divórcio, eu fechei a empresa, enfim. Vida nova. Foi uma reviravolta, né? E a crise de meia-idade ali. E daí eu fui trabalhar no mercado, né? E numa das empresas eu olhei e falei, nossa, como eu era boa administradora, porque isso aqui tá uma zorra, sabe? E daí eu fui vendo que eu tinha um monte de capacidades ali que eu não dava valor, que eu não via, né? E foi trabalhando para os outros que eu fui me dando conta disso, né? E quando o papai montou o jornal, eu sempre orbitei muito em volta, né? Eu fui funcionária do jornal, eu era um contato de publicidade freela, né? Então eu sempre estava ali no meio. E daí, quando o papai ficou muito doente, isso em 2017, a sócia falou para o papai, um pouquinho antes do papai entrar em coma, que se ninguém da família do papai quisesse o jornal, que ela ia vender. E o papai falou comigo, eu falei, não, eu quero, né? E tanto que eu sempre levava muitos planos para o meu pai. Até porque já era algo que você já tinha um conhecimento e também, você ajudava na administração mesmo que indiretamente, né? Assim, eu via muito potencial no jornal, sempre. Via e vejo, né? Então, uma vez eu falei para o papai, cheio de sonho, tudo, tal. Pai, ele falou, filha, deixa eu te falar uma coisinha. A gente não quer chamar atenção. A gente quer fazer o jornal para atender a publicidade legal e tá de bom tamanho. E eu entendi, mas eu lamentei pelo jornal. Eu falei, mas tanto potencial, bicho, vai ficar engavetado, né? Mas eu entendi. E daí, quando o papai falou isso para mim, eu falei, papai, eu quero, mas aí eu vou conversar com a dona Laurinda para a gente ver em que esquema vai ser isso, né?
Daí o papai, isso foi em janeiro, finalzinho de janeiro. Falei com a dona Laurinda, ela me cedeu todas as cotas dela amorosamente, né? Ela foi muito gentil, uma pessoa que eu agradeço até hoje. E o papai veio a falecer em março de 2017. E eu já estava na frente do jornal desde final de janeiro. Mas o mercado se ressentiu muito, né? Então, assim, de uma hora para outra sai o Mancuso e vem a filha dele, sabe? Como é que vai ser isso, né? Aquela incerteza, né? E a dona Laurinda ficou no jornal, ficou comigo até final de junho. Em julho ela saiu. Ela tinha uma agência de publicidade, ela foi cuidar só da agência. E nessa hora que ela saiu e que eu tive que assinar banco, tudo, daí é muita paura, sabe? Muita paura. Por isso que tem o fator emocional também, né? O carinho pelo projeto, pelo que você faz. Se for só pelo dinheiro, se for não sustenta, né? Não. Porque você falou, é um filho, você tem que amar aquilo que você faz, senão... E os 2 primeiros anos foram para analisar aonde eu tinha me metido, né? E daí e me senti cada vez mais segura. Eu tomo as decisões e quando eu tomo as decisões, dificilmente eu volto atrás. Mas eu preciso de tempo. Eu preciso analisar, Sim. né? E dar segurança para toda a equipe que estava lá. Porque, será que eu vou ser mandada embora? Tudo. Eu não tinha essa intenção. Eu fiz algumas mudanças, sim, né? Mas foi no decorrer do tempo. E daí eu comecei, logo que em 2017, em julho de 2017, quando a dona Laurinda estava em vias de sair, o Diário Oficial do Estado ele acabou com o impresso, ficou só com o digital, com certificação digital. E eu falei, eu quero isso para o jornal. E daí eu fui atrás, fui conversar com a CertSign, que foi uma parceira que me ajudou a construir, porque ninguém sabia o que era, né? E daí eu consegui fazer isso e em dezembro de 2017 as páginas do jornal já eram certificadas. O jornal já tinha um site, era mais uma carinha de blog, né? Mas já tinha alguma coisa que eu estava investindo, colocando nisso. E em 2019 eu mudei de local, saí do centro antigo, fui para Vila Mariana, e daí fui fazendo as alterações. E o rádio não morreu. O jornal também não vai morrer. Só tem uma roupagem nova, né? Precisa se adequar, né? E foi o que eu procurei fazer. E uma das coisas que me incomodava muito era eu sentir que o jornal era um papagaio de pirata do Estadão. O Estadão é uma mídia que eu admiro muito, desde pequena, suplemento feminino que existia na época, Jornal da Tarde, adorava, mandava carta, sabe, assim, às vezes saía publicada a carta, tudo. Então, sempre foi um jornal que eu admirei muito. Então, é quem... Dita as cartas, praticamente. Mas assim, eu não achava justo para o meu jornal eu ficar replicando coisas do Estadão, porque quem ia ver o jornal Empresas e Negócios em vez do Estadão? E daí, em 2019, eu, inconformada com um monte de coisa e batendo na porta e indo em alguns eventos, eu fui conhecendo pessoas, colaboradores, pessoas que me estenderam a mão, que me mostraram possibilidades, né? E daí, em 2019, eu conheci o Romagnoli e ele me ajudou a mudar a fazer toda essa transição editorial do jornal. Primeira coisa que eu joguei fora, que eu falei, eu não quero, é política. Política não ajudou a Veja, não ajudou a Revista Exame, não ajudou os jornais, né? Não ajuda a população brasileira. Falei, não quero isso. E a minha ideia sempre foi de que a pessoa que abrisse o jornal, se ela não se sentisse melhor,
que pelo menos ela não se sentisse pior. Então, teve um evento na USP em que estava o Estadão, estava a Folha, estava outras mídias lá e eu, uma mídia pequenininha, né? Mas na plateia, escutando o que eles estavam falando. Eu tenho que me mirar pelos grandes. É para eles que eu tenho que olhar. E foi isso que eu fiz. E lá eles falaram que o grande problema foi todo mundo, todas as mídias falarem dos grandes problemas da nação brasileira, mas nenhuma oferecer solução. Então, isso foi fazendo com que o povo brasileiro se visse numa arapuca. Não tem para onde fugir. E não tem como melhorar. Né? Então, eu, assim, em 2019 a gente fez toda essa linha, em 2020 a gente começou já abrindo mão do impresso, focando tudo no digital, com a linha editorial nova, tal, tudo bombando, tal, pá, veio a Covid. E o Covid ajudou. Por quê? Porque quando nós mudamos a linha editorial, foi para... O editor, o Lobato, falava, pelo amor de Deus, você está descaracterizando o jornal. Eu falei, tô. Falei, porque esse jornal que o papai e a dona Laurinda criaram e que você está acostumado a fazer, não ajuda o comercial. Tem que mudar. Ele falou, mas e daí onde a gente vai surgir matéria, né, desse lado focado para o ser humano, né? Eu falei, deixa o mercado conhecer, que a assessoria de imprensa já enche o e-mail de todo mundo. Porque você trazer uma proposta nova de um meio já consolidado, as pessoas acostumadas com uma linha editorial, acredito que tenha sido desafiador para você, mas também muito gratificante a partir do momento que as pessoas entenderam a proposta nova. E como que foi quando essa proposta nova sendo não aceita, mas compreendida? Como que foi essa virada de chave para você e para o editor também? Então, por isso que eu falo que o Covid veio ajudar, porque a gente começou a falar que já era a linha editorial, falando do ser humano, ajudando, né, tentando melhorar a vida desse ser que está do outro lado, ou do site, ou da folha de papel, né? E daí a gente começou a levar muitas matérias falando de home office, de problemas psicológicos, serviço social com toda essa pressão. Em nenhum momento de 2020 a 2022, ou até mesmo hoje, a gente fala de número de mortes. Do Rio Grande do Sul, vem pessoas analisando o que aconteceu. Mas quem morreu, quem nasceu, quem se ferrou ali, a gente não fala. Já tem bastante gente falando. Já tem muito. Assim, o negativo sempre foi muito explorado. Total. E a gente quer o positivo. Eu falo que se eu não sei como nasceu, por que eu preciso saber como morreu? E assim, a gente passa isso na pele porque a nossa proposta aqui do Turncast é trazer histórias de superação, histórias positivas, como que as pessoas, né, inovaram dentro sucesso, de alguma área. E o positivo, ele não tem tanta visibilidade, né, do que o negativo. Então, a gente passa isso na pele já há um pouco mais de 3 anos, mas é nosso propósito. A gente não vai se vender, a gente não vai trazer coisas Poderíamos trazer alguém aqui, explorar algum fato, alguma coisa que ia constranger o convidado, alguma revelação bombástica, alguma coisa que ia constranger e ter N visualizações? Poderia, mas não é isso que a gente quer. Né? A gente quer levar uma informação de qualidade. E até gostaria de te parabenizar, porque quando você toma essa decisão de você mudar radicalmente a estrutura do jornal, eu imagino o quão assim, difícil foi para você. Porque algumas pessoas às vezes não entendem a sua cabeça. Aí começa, né? Mas você tá ficando doida? Você tá... Onde você tá com a cabeça? Assim, daí quando começou os sites de aposta, daí começou a chover publi editorial querendo fazer e anúncio de cassino e tal, pá. E eu falava para a menina do comercial, não, eu não aceito. Não, mas até a Globo tá aceitando. Eu falei, não tem nada a ver com a Globo, sabe? Assim, eu falei, não vou aceitar por um motivo, né? Existe a compunção. A compunção
em jogo, a Sim. compulsão em bebida. E eu não vou levar o leitor do jornal a nenhum tipo de risco. Porque se tem um negócio de site de apostas, tudo, e se ele tem a compulsão de jogo, eu sou um caminho para ele se ferrar. Você está endossando, né? Eu falei, não, o meu objetivo é fazer com que o leitor fique bem e não estrupiado. Né? Não, mas você está deixando de perder muito dinheiro. Eu falo, mas tem dinheiro bom e tem dinheiro ruim. A gente precisa discernir, sabe, o que é bom e o que é ruim. Né? Para a empresa, para o ser humano, para o leitor, para quem te conhece, sabe? Não é de qualquer jeito. É uma reputação que você não pode perder, né? Eu acho que falta muito isso. Hoje as pessoas muitas não estão preocupadas com uma reputação, né? Com seu nome. E pra gente acho que é o principal, né? O legado que você vai deixar, a sua história. Eu acho que mais que reputação é uma questão de valor. Sim, também. Sabe? Porque assim, muita coisa em jogo, né? Você tem toda uma história. E é muito difícil esse Dá pra se posicionamento, corromper, porque né, no meio eu do acredito caminho, que, né, assim como toda empresa, a gente precisa de dinheiro, o jornal precisa de dinheiro para pagar as contas, então quando entra uma publicidade, entra alguma coisa, você fala, putz, tá precisando, mas de onde vem? Como que é? Não me interessa. Então, você precisa ter muito posto firme para você chegar e falar, não, eu preciso, mas não dessa forma. E tem que ter um valor bem enraizado, sabe? Para que você não seja puxado numa hora de desespero por uma situação que lá na frente vai ser danosa. Sim. Né? E você, assim, pelo que você me falou, você trabalhou um bom tempo como CLT, né? Trabalhando para outras pessoas. E como foi essa virada de chave quando você se tornou empresária? Né? Acho que foi antes do jornal, né? Que você teve uma agência já de publicidade. Como que foi essa virada de chave? O que é diferente também da publicidade para cá? Como que... É tudo, né? Porque obedecer ordens, você pode até não concordar, mas você está obedecendo ordens. Mas diretamente não é você que está no alvo. Né? Então, você está exercendo seu papel, enfim, você está dando o seu melhor dentro de uma empresa, mas quem está lá na frente é a direção. E daí, quando você passa para uma direção e passa a ser o alvo, né, responsável por tudo, responsável na receita, responsável no banco, responsável nas leis trabalhistas, enfim, daí a coisa muda completamente de figura, né? Porque muito que você exigia do seu empregador, como empregador agora e não como funcionário, né? Começa a analisar e falar, pô, mas coitado do empregador. Então, assim, não é fácil. É o que eu falo, né? Essa dança das cadeiras permite que a gente vá vendo as coisas sempre por um ângulo diferente, né? E isso só traz aprendizado, né? Eu estava dando uma aula essa semana sobre folha de pagamento para os meus alunos, aí eles começaram, meu Deus, professor, a empresa tem que pagar tudo isso, férias, 13º, FGTS e hora extra quando tem, enfim, nossa, quanta coisa que tem que pagar, os impostos e carga INSS. Falei, tem que pagar. Por isso que é tão difícil você manter uma empresa aberta, né, e viva, porque a conta no final não fecha, porque para você ter tudo isso, você precisa cobrar um serviço de qualidade, né, um serviço alto no mercado. E hoje você tem muita concorrência, e muitas vezes a pessoa ela não vai atrás do bom serviço, ela só quer preço. E aí você, nessa de querer preço, você perde uma boa fatia de mercado, porque nem todo mundo está procurando preço. Tem pessoas que falam, não, eu quero um bom serviço. Quanto é? Porque para você oferecer um bom serviço, tem que treinar as pessoas, você tem que ter um bom salário para as pessoas, ou deixar as pessoas trabalhando motivadas, você tem que proporcionar todo um ambiente para isso. Senão você não consegue, senão você é mais um. Então, é difícil. Foi como eu pensava, né? Assim, falei, trabalha comigo quem quer. As agências trabalham comigo, quem confia no jornal, quem confia em mim, enfim, né? E por que você não vai visitar outras agências, tudo? Eu falei, eu prefiro focar no jornal. Fazer um jornal bom, mas bom o suficiente para que o empresário peça para a agência que ele quer esse jornal. Né? Então, porque eu estou para fazer o jornal bom.
Eu acho que o comercial é uma decorrência disso. E o jornal, ele traz, assim, eu estava olhando aqui, ele traz várias matérias interessantes que, para quem é da área de finanças, administração, economia, ou para quem é leigo também, que quer saber um pouquinho mais, ele tem uma linguagem simples, né, uma linguagem de fácil entendimento. Tem até falando aqui, 6 erros de gestão financeira que podem destruir uma empresa. Então, assim, são informações que vêm agregar e é que a Lilian veio falar. O objetivo do jornal não é trazer uma tragédia, não é trazer algo que impacta, de repente poderia até vender muito mais, né? Quando você coloca uma foto, uma imagem, né? Seja de tragédia ou seja expondo a vida de alguém, com certeza venderia muito mais, mas não é esse o objetivo. O objetivo é você mostrar cultura, mostrar valor, né, para as pessoas. Então, assim, é um jornal que realmente a gente recomenda empresas e negócio. O site é jornalempresasenegócios.com.br. Então, também tem a versão online lá, onde que as pessoas conseguem assistir. E a veiculação dele é de terça a sábado ainda? Terça a sábado. E ele é curioso, esse jornal, porque, assim, ele não fica velho, né? Porque as informações que estão aqui não é notícia que amanhã não vai ser mais importante. Eu brinco que o papai falava que o jornal, no dia seguinte, só servia para embrulhar peixe. E como as notícias hoje, elas não têm um prazo de validade, da peixaria o jornal já escapou. Já escapou, né? Pelo menos. E como que é a parte online do jornal? Como que foi essa mudança? Até para quem estuda jornalismo, né, entender... da sua visão, né, como gestora de jornal. Eu fui conhecendo pessoas, que eu fui acreditando na capacidade de fazer um bom produto, de me atender adequadamente, e sempre junto muito com o Ricardo Souza, que é o segundo editor, e junto com o Lobato, a gente sempre conversando muito. E daí, o ano passado, eu falei, eu não quero mais que o jornal tenha cara de blog. Eu quero um jornal com cara de site. E daí a gente começou a fazer todo esse trabalho com um rapaz que já cuidava do site do jornal, tudo. Daí, no final do ano passado, a gente começou também com a área de marketing, fazendo tudo isso. E lá atrás eu fiz uma parceria com um pessoal do Alessandro Saad, que ele tem um grupo chamado Empreendedores Compulsivos, que eu conheci num evento. E fiquei admirada pela capacidade dele de já chegar, fazer, pensar, uma cabeça que pensa rápido, sabe? E daí eu convidei o grupo para escrever no jornal, e daí, durante 3 anos praticamente, eles fizeram uma coluna no jornal chamada Tenha Cicatrizes, que era um grupo de empresários chamado Empreendedores Compulsivos, e que eles levavam as cicatrizes deles para que pudesse ajudar o futuro empresário, futuro empreendedor a ter uma dificuldade menor e um conhecimento maior. E daí eles fizeram um podcast gravando só entre eles tudo. Eu falei, ai, que legal, posso colocar no site? Eles falaram, pode. Bicho, todo mundo queria participar do podcast deles. Uhum. Só que daí, quando começou 2023, cada um foi para uma área diferente, foram assumir novos desafios. E além da coluna não continuar, né, não houve mais podcast. E daí, quando eu retomei o contato com o Nelson Tucci, eu falei, olha, até hoje eu recebi e-mail de gente querendo participar daquele podcast. Vamos fazer o nosso? Você topa? Você tem? Daí ele foi falando tudo, tal. Eu falei, putz, então você é a pessoa certa, então vamos. E daí fomos, enfim, desde outubro do ano passado que a gente está pensando nisso, né? E a gente colocou em prática, deu vida agora em fevereiro. E tá indo bem, né? Tá indo bem, assim, não é algo que nem eu tinha essa pretensão. Eu falo que a gente cria um filho, mas precisa de um tempo para saber que caminho que esse filho vai tomar. Né? Então, o podcast, falar, é um sucesso bombástico? Não é. Ainda não. Né? Mas a gente trabalha mais do que em busca de um sucesso bombástico, mas de um conteúdo que seja relevante para quem está disposto a acompanhar. E é exatamente isso que a gente busca, e hoje a gente encontrou outras
vertentes também, né? A gente sabe que pelo YouTube tem um público cativo, né? Pessoas que não nos veem. Então, por exemplo, a gente tem um canal de vídeo completo, tem um canal de cortes, né? Porque a gente sabe que tem gente que gosta só de ver as pílulas. A gente está no Spotify, na Amazon Music, né? Então, você vai entendendo aonde o público está, em que momento que ele vai nos ouvir. Por exemplo, quem ouve muito Spotify, Amazon Music, são empresários que estão em trânsito para o trabalho. Então, ele não vai conseguir ver o YouTube. Ele não gosta do YouTube. Então, o YouTube é para outro público. Então, a gente vai entendendo exatamente aonde essas pessoas estão e de que forma que a gente consegue facilitar o caminho para elas chegarem até o nosso conteúdo. Sim, né? Quando a gente começou com o podcast, nós também jogamos o jornal em todas essas mídias. Né? Em busca da pessoa que vai procurar do jeito certo, no momento adequado. Então, tem coisas que... Vai ter vídeos que o primeiro episódio que foi ao ar, sei lá, daqui a 3 anos ainda tem gente lendo, vendo, assistindo, e vai estar atual. Total. A gente tem um conteúdo, né? Inclusive, a gente sempre fala, né, Vitor, lá do Ronivon, né? Sim. Gravamos no Natal de 2021. Só que eu digo, até hoje tem alguns trechos do vídeo que ele estoura. É atemporal o conteúdo. Quando a gente gravou, eu lembro que a gente gravou e a gente não teve, assim, grandes visualizações. De imediato, né? De imediato. Passou um ano, o vídeo tava lá, calminho na dele, acho que tinha o quê? Umas 3 mil visualizações, 4 mil. Eu comecei a receber notificação. Fulano de tal, comentou. Quando eu fui ver, o vídeo tava com mais de 200 mil visualizações, sozinho. E é do nada. Então, assim, é uma muito loteria, curioso, o algoritmo. porque, como você estava falando do podcast do jornal, ele acaba sendo uma extensão do jornal, porque as pessoas que passam pelo podcast são empresários, são pessoas que estão no mundo corporativo, que também vêm dar seus relatos, também vêm contar a sua história de vida, vêm contar ou falar de algum assunto, de alguma novidade que está surgindo, então ele acaba sendo um braço do jornal também, né? Sim, e também fizemos episódio falando sobre saúde mental. Sim. Que hoje em dia eu falo que o planeta Terra é uma grande frigideira. E está muito quente e não tem um ser humano que não esteja pulando. Sim. Né? Então, assim, como pode ajudar? Como é que esse mundo pode ser melhor se eu não me preocupar com o melhor para o outro? Né? Então, esse é o carinho que eu tenho pelo jornal. Não, e parabéns por isso, porque a gente sabe que é um desafio. Né? O jornal, a gente vê alguns jornais grandes indo para Instagram, né? Para essas mídias para as mídias digitais, e eu vejo alguns se posicionando realmente pela tragédia, né? Pelo sensacionalismo, e a gente sabe que é o meio mais fácil, né? Para você ter visualizações e tal. E você está indo continua com a sua filosofia, né? Com seu propósito. Eu fiz um curso da teoria U, que é muito interessante, que depois vocês podem analisar. Não conheço também. E tem uma frase que o Otto Scherman fala, que é assim, não é bem o Otto, né, mas da própria teoria U, que o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar onde você quer chegar. E com essa frase é que eu fiz todas as mudanças do jornal. E com essa frase é que eu pretendo continuar fazendo mudanças. Perfeito. O que você, nessa trajetória, o que você fez que, de repente, você faria alguma coisa diferente ou não? Faria. No início, eu fiquei muito preocupada em proteger a minha mãe financeiramente, logo depois que ela ficou viúva, e eu usei o jornal para as despesas de inventário, aquelas coisas todas, e hoje eu não teria colocado o jornal nessa situação. Não era obrigação do jornal, era obrigação da família, né, como um todo, cuidar desses custos. Essas coisas eu faria diferente. Mas com aprendizado, né? Sim, Às vezes a gente precisa passar para poder entender algumas situações, né? E assim, aquela história, tudo que eu tinha, e não tinha muita coisa, né, mas eu dei para o jornal. Tudo que eu tinha, eu dei para o jornal. Sabe como é que é, né, Vitor? Não, e dei meu tempo. Minha mãe falava, você não vai viajar? Eu falei, mãe, eu estou em época de plantar, não estou em época de viajar. Sim.
né? A gente vê feriados, as pessoas viajando, e quantas vezes a gente tem vontade de viajar, e às vezes a gente não consegue ir, A gente tá ou a gente 3 não anos pode sem ir, férias. né? Mas, Seja por trabalho, seja financeiramente. Férias é anos. artigo de luxo. Não, se tiver 5 dias em algum momento, já tô super feliz. Então, Não é? mas como você falou, é época de plantio, a gente tá, né? Como eu falei, nós lançamos nossa nova marca agora, fizemos o rebranding da marca. Coloquei lá, né, no LinkedIn, que nós estamos apenas começando, porque é um começo, né? Apesar de ter 3 anos, parece que a coisa é tão rápida, né? E assim, o dia parece tinha que ter 72 horas. Porque nesse tão curto espaço de tempo, a gente já mudou, assim, não é que a gente mudou o foco, mas assim, quando a gente abriu a agência de marketing. A gente não tinha ideia de podcast, a gente tinha ideia de estúdio, a gente tinha ideia de nada. Eu sou da área financeira, o Leandro da área de publicidade. Vamos ajudar as empresas a empreender, a crescer, a decolar, né? Porque hoje o que a gente mais vê é as empresas que às vezes não sabem vender, ou não sabem trazer o cliente, ou a empresa que não sabe administrar os recursos que tem financeiramente. Então vamos montar uma empresa de consultoria voltada para essa área. E aí, quando a gente montou a empresa, assim, ó, parece que você coloca um barco no mar e o mar te leva para outros horizontes, né? Não que hoje não seja o carro-chefe, a gente tem consultorias aqui na empresa, mas assim, aí começou a surgir o podcast, o nosso, a alocação de estúdio, assessoria artística, produções, cobertura, venda de palestras, enfim, tudo voltado ao ambiente corporativo, mas assim, uma abertura de leque imensa, que a gente não tinha ideia, né? Muito curioso. Assim como você, né? Você foi entendendo o mercado e você não se fecha, né, no mundo de, não, eu sou assim, né? Você tá sempre estudando, aprendendo e colocando em prática o que você julga que vai fazer sentido. É importante, né? Colocar em prática. E a Lilian, se espelha em alguém? Tem alguém que você se espelhou para se tornar essa pessoa responsável, essa pessoa comprometida com o trabalho? Ó, meu pai e minha mãe. Então foram 2 pessoas assim que... Papai, ele falava, eu nunca tirei férias. Eu falava, tirou. Não, nunca tirei. Quando que eu tirei férias? Eu falei, todas as vezes você ficou internado em hospital com problema de saúde, foram férias forçadas, né? Mas ele era um profissional, mesmo doente, se arrastando, ele queria estar no jornal. É um filho, né? Como você falou, você pega aquilo pra você, né? Você tem um carinho, um cuidado. Se não tem, não sustenta. E quem tá de fora olha e fala, nossa, que sorte, né? Nossa, a Lilian teve sorte, né? Leandro, o Vitor teve sorte, né? O João da Silva teve sorte, né? Mal Você sabe, sabe né? que eu estou participando de um grupo desde o ano passado, da Vistage. E é um grupo que junta CEOs e a gente conversa e um ajuda o outro. E isso me fez muita falta no início, porque é muito solitário, bicho. É muito solitário. Muitas vezes, de verdade, eu chorei de solidão ali sentada no jornal, de estar procurando saídas, de não encontrar, sabe? Então, nessas horas, se você não tem mais forte algo dentro de você, você fecha a empresa. Sim, difícil. São muitos desafios, né? E a todo momento você é testado, né? A gente sente isso. E o pessoal olha para você, tipo assim, você não vai fazer nada? Né? Você fala assim, eu tô fazendo. Só né? pela Porque são aquela história, né? Quantas famílias por trás que dependem do sucesso do jornal, ou de pelo menos ele ter condições de pagar, honrar o salário que a pessoa tá lá esperando no final do mês. Total. E esse foi o maior peso para mim. Difícil, né? Total. A gente está chegando ao final do episódio. Queria agradecer muito você pela disponibilidade, por compartilhar a sua história, porque é um exemplo de empreendedorismo, é um exemplo de superação. Você pegou um projeto que já estava consolidado, você deu sua cara para ele, mudou, né? Teve coragem, né, de mudar toda a editoria. E tudo que nós vemos aqui, a gente acompanha, né, o podcast, a gente sabe que está no caminho certo, não se vendeu aí, né, pelas tentações, né, que vão aparecendo, né, e quero desejar muito boa sorte aí pro jornal, pro podcast, para essa nova fase, que tem tudo para dar certo. A gente acompanha e vê que o pessoal veste a camisa mesmo, e é isso que é importante, né. E uma das parcerias boas, né, que a gente fez no jornal é estar com vocês também. A gente agradece. Né? Nesse momento novo, nesse espaço novo, né? Que o novo realmente brilhe cada vez mais. E que vocês não tenham medo de mudanças, porque
Mudança é tudo. Mudança faz... É dolorido, mas depois que passa a fase difícil, né? Você fala, sabe que essa por que questão... eu não fiz antes, né? Exatamente. Essa questão de mudança, quando a gente falava de mudar, eu falava, Leandro, será que as pessoas vão? Porque a gente estava em Santana, a gente está aqui na Parada Inglesa, né? É um pouquinho, tá o quê? 5 minutos de Santana. Mas o nosso público, tem muita gente que vem gravar da Zona Sul pra cá, né? Que é o caso de vocês também, que vocês ainda falei, mas é um pouquinho mais longe ainda, será que eles vão vir? E a gente agradece, sim, pela confiança de vocês. Você foi uma pessoa que, quando eu liguei pra você pra contar, você me deu super apoio, muito, super me encorajou. Não, é isso aí, mudança sempre é bom e tal. E vocês, assim, são especiais, tanto que foram os primeiros a gravar no nosso estúdio novo. A gente tinha feito só os testes, nem a gente gravou ainda, né? Eles foram os primeiros a gravarem aqui. Então, o Pod Mais Empresas, né? É um sucesso já, e com certeza vai atingir mais e mais pessoas, porque tem um propósito, né? A gente vai deixar aqui também na tela o @, deles, o QR Code também. Visitem lá o podcast, vale super a pena, são profissionais. Um abraço pro Nelson, né? Que é o Nelson também que dá vida pro podcast. São profissionais muito bem selecionados. Eu falei pro Nelson, Nelson, eu tô precisando de alguém para segurar a mão e vir junto. Ele segurou minha mão e veio junto. Parceirão, né? Tá na ótima companhia, né? O Nelson é super parceiro nosso também. Mas muito sucesso para vocês. E se você gostou desse episódio, aproveite, compartilhe nas redes sociais, grupos de WhatsApp, que a gente sabe que muita gente compartilha por lá. Se você está nos ouvindo pela Amazon Music, pelo Spotify, então continue, né, fazendo os acessos. Deixem nos comentários, tanto nas redes sociais quanto aí no Spotify, na Amazon, curta, o que você gostaria de ver ou ouvir, né? Porque às vezes tem algum assunto que a pessoa gostaria muito de saber e a gente às vezes não está na pauta, mas a gente coloca para que realmente vocês tenham o melhor conteúdo aqui no nosso Com certeza. Turnecast, e agradecer a nossos parceiros, né? A Aninha, da Lua Nova, que está sempre aí nos apoiando com festas e eventos, né? Então, se você tem algum evento que você precisa entregar aí uma alimentação legal aí, né? Seja para o ambiente corporativo ou para as festas sociais também. Então, vou deixar aqui o telefone da Aninha, é o 11 96294 2262. Lua Nova Eventos. A contabilidade, a gente já falou da Cel, né, que já até fiz uma publicidade deles orgânica, mas quero agradecer e lembrar, né, que o prazo do imposto de renda, né, de declaração está encerrando, né, então tem que correr aí, né, até o final desse mês aqui de maio, então tem que acelerar, senão acaba tendo complicação. Agradecer também o Anderson Carina da Mansão de Vidro, que é um espaço maravilhoso para você fazer seu evento corporativo também. Isso aí. E a gente vai deixar os arrobas deles aí no vídeo para vocês. E é isso. Muito obrigado novamente. Obrigado mais uma vez, Eu que agradeço. E nos vemos no próximo episódio. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.